Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Como você está? Vamos iniciar hoje mais um episódio da nossa leitura e interpretação da Bíblia. Então, no episódio passado, iniciamos o livro de Samuel, 1 Samuel, do capítulo 1 ao 5. E agora nós vamos fazer algumas reflexões do que nós podemos absorver de maneira prática dessa leitura. Lembrando que a Bíblia há infinitas interpretações. Essa é uma daqui na qual nós do programa pensamos e vimos que dá para aplicar na nossa vida cotidiana. Então vamos lá. Primeiro ponto, foi o pedido de Ana a Deus. Ana pediu um filho, Só que ela pediu um filho com o objetivo de dar um sacerdote a Deus. Então, o que nós podemos pensar e refletir nisso? É assim, quando nós fazemos um pedido a Deus, ou até mesmo nós queremos algo, qual é o real motivo desse pedido? Qual é o objetivo desse pedido? Por exemplo, eu não queria um filho, mas não é pra ela, porque a mulher tá me esnobando lá, que eu não tenho filho e ela tem. Não. Ela queria muito. Ponto positivo pra ela, ok? Da linhagem no sangue dela, ok. Só que ela pediu um filho, em troca seria um sacerdote para Deus. Então, quando nós pedimos alguma coisa, tem que ter um motivo para isso, Eu vou ter para se esfregar na cara dos outros. Você não vai ter. Você não vai ter nem empolgação para ir atrás. Que é coisa tão baixa, tão pequena. Mas se você tiver um motivo bom, um real motivo que vai beneficiar a sua vida das outras pessoas, pode ter certeza que você vai conseguir alcançar. Aí um outro ponto também é os crimes dos filhos de Eli. Nós tiramos um grande aprendizado disso, que um pai deve corrigir os seus filhos, porque é responsabilidade da sua casa, Eu não tenho filho, nem namorada tenho, mas se está na Bíblia e é uma interpretação sim, que dá para ver, para aplicar no nosso dia prático, é real. Então já é um aprendizado para quem tem filho e para quem não tem. Corrija os seus filhos. Para quem um dia vai ter, vai ser pai, vai ser mãe, corrija seus filhos. Por quê? Porque é sobre a responsabilidade da sua casa. Porque aí veio um sonho para Samuel falando que ia destruir o Israel ali por causa dos filhos de Eli. Os sacerdotes estavam fazendo atrocidades, coisas negativas lá. E aí nós vemos que é uma outra maneira que Deus fala, um sonho. Lembra que nos primeiros episódios foi perguntado como você escuta a voz de Deus. E aí aqui está uma maneira, sonhos. E aí os filisteus ganham dos israelitas na batalha e levam a arca. Só que por eles levarem a arca não é lugar de ficar lá no meio do povo dos filisteus. Então começou a trazer ruína para o povo, O povo começou a ter muitas maldições ali, A Bíblia fala de hemorroida e tal, mas vamos supor coisas negativas. Então uma conclusão disso é quando algo não deve estar em certo lugar, vai causar problema. Ou até mesmo a gente pode interpretar assim, quando a gente se sente mal em estar em certo lugar, vai causar problema, nós não deveríamos estar ali. Então, cada coisa no seu lugar, cada pessoa tem o seu lugar para ficar. Coisas boas não se misturam com coisas ruins. Coisas positivas não se misturam com coisas negativas. Tem sempre uma resistência ali no meio. Então essas foram algumas reflexões do livro de Samuel, capítulo 1 ao 5. E agora vamos partir para a leitura de hoje. Vamos dar uma editada aqui. Lembre-se, curte, compartilhe esse vídeo, deixe os comentários aí para a gente saber
Atualmente, nossos vídeos eles têm aí entre 2 a 15 visualizações, tem uns que tem 50, outros tem 30, mas independente, se você é uma pessoa, você é importante aqui para o canal que está vendo esse vídeo. Mas nós vamos continuar gravando isso porque lembre-se que nós devemos fazer as coisas por nós, para nós, que é como se fosse um plantio, né? Estamos plantando uma semente que vai virar lá na frente, sei lá, mas faça. O importante é fazer. Vamos lá. Respira. 1 Samuel, capítulo 6. Os filisteus enviam a arca para fora da sua terra. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: Que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornamos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: Se enviardes a arca do Deus de Israel, não as envieis vazia, porém sem falta lhe enviareis uma oferta para a expiação da culpa. Então sereis curados. E se vos fará saber, porque a sua mão se não tirar de vós. Então disseram: Qual é a expiação da culpa que lhe havemos de oferecer? E disseram: Segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é mesmo sobre todos vós e sobre todos os príncipes. Fazei, pois, uma imagem das vossas hemorroidas e as imagens dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Senhor, dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima de vossos deuses, e de cima de vossa terra. Porque, pois, endureceis o vosso coração, como os egípcios e Faraó endureceram seu coração. Porventura, depois de haver tratado tão mal, os não deixaram ir, e eles não se foram? Agora, pois, tomem e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas que criem, sobre as quais não tenham subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros de após delas a casa. Então tomai a arca do Senhor, e pondo-a sobre o carro, metei num cofre ao seu lado, as figuras de ouro que lhe haverá de oferecer em expiação da culpa, e assim enviará para que se vá. Veja então, se subir pelo caminho do seu termo de Bet-Semes, foi ele que nos fez este mal. E se não sabermos que nos tocou a sua mão e que isso nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens, tomaram 2 vacas que criavam e as ataram no carro, e os seus bezerros encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e as imagens de suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam direto pelo caminho de Bet-Semes e seguiram o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás deles até o termo de Bet-Semes. A arca chega a Bet-Semes. E andavam os de Bet-Semes fazendo a cera do trigo no vale. E levantando seus olhos, viram a arca e vendo-a se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, e o Bet-Semita, e parou ali, e ali estavam grandes pedras fendadas a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e puseram-na sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor, em expiação da culpa, por Asdod uma, por Gaza outra, por Asquelon outra, por Gate outra, por Ecrom outra. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias, e até Abel, a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porque o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo.
Então disseram os homens de Bet-Semes: Quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus santo? E a quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim, dizendo: Os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei subir a vós. Então vieram os homens de Kiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram na casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Samuel exorta ao arrependimento. E sucedeu o que? Capítulo 7. E desde aquele dia, a arca em Kiriat-Jearim, tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converteis ao Senhor, tirai entre vós os deuses estranhos e os astorotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi-lo, e servi a ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e aos astorotes, e serviram ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai a toda Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, retiraram água e derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Os filisteus são vencidos. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregando em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouviram os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mamá, e sacrificou-o inteiro em holocausto. Ao Senhor clamou Samuel ao Senhor, pois Israel ao Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterroou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa, e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Então Samuel uma pedra, e a pôs em Mispa, e Sem, e chamou seu nome, Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram os termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, e até os seus termos de Israel. E arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e entre os amorreus. E Samuel julgou, e a Israel todos os dias de sua vida. E ia de ano em ano, e rodeava a Betel e a Gilgal, e a Mispa, e a julgava Israel em todos aqueles lugares. Porém, voltava a Ramá, porque estava ali de sua casa, e ali julgavam a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Os israelitas pedem um rei, e Deus concede. Capítulo 8. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito, Joel, e o nome do segundo, Abiás, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelo caminho dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelo seu caminho, constituímos, pois agora um rei sobre vós, para que ele nos julgue, como os tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti. Antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme todas as obras que fizeram, desde o dia em que tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixaram, e a outros deuses serviram. Assim também te fizeram a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém
protesta-lhes solenemente, e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, e disse: Este será o costume do rei que haver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e seus empregados para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros, e as porás por príncipes de milhas e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura, e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos dos seus carros. E tornará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos oliviais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores mancebos e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vos lhe servirá de criado. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não mais haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós, e fará nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, e falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvido à sua voz, e constitui-lhes o rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Vá-se cada qual à sua cidade. Capítulo 9. Saul busca as jumentas extraviadas e vai ter com Samuel. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Cis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorote, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alento em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, mancebo e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. E perderam-se as jumentas de Cis, pai de Saul, pelo que disse Cis a Saul: Seu filho, toma agora contigo um dos moços e leva-te e vai buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Silisa. Porém, não as acharam, depois passaram a terra de Salim. Porém, tampouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles, então, à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: Vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflinja por causa de nós. Porém ele lhes disse: Eis que há nessa cidade um homem de Deus, um homem honrado é. Tudo quanto disso sucede assim infalivelmente. Vamos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: Eis, porém, se te lá formos, que levaremos então aquele homem, porque o pão de nossos alfajores se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus que temos. E o moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que ainda se acha à minha mão um quarto de um ciclo de prata, a qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, indo a qualquer consulta a Deus, diziam assim: Vinde e vamos ao vidente, porque é o profeta que hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: Bem dizeis, vem, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíam tirar água e disseram-lhe: Está cá o vidente? E eles lhe responderam e disseram: Sim, eis aqui tem diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando-vos na cidade, logo os achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerás até que ele venha, porque ele é que abençoa o sacrifício. E depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, a cidade, e vindo eles ao meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto, porque o Senhor revelara aos seus ouvidos Samuel, um dia antes de Saul viesse dizendo: Amanhã, a esta hora, te enviarei um homem da terra de Benjamim, a qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul,
O Senhor lhe disse: Eis aqui o homem de quem já tenho dito: Este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel ao meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. E quanto aos jumentos, que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com eles, porque já acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de seu pai? Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu filho de Benjamim, das mais pequenas das tribos de Israel, e a minha família mais pequena de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço e a levou à câmara e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: Dá cá a porção que te dei, de que lhe disse: Põe na parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espada como havia nela, e pô-la diante de Saul. E disse Samuel: Eis que isto é sobejo. Põe-no diante de ti, e come, porque se guardou para ti para esta ocasião, dizendo: Eu tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram no alto para a cidade e falou com Saul sobre o eirado. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que, quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: Levanta-te e despedir-te-ei. Levantou-te Saul, e saíram para fora ambos, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Dize o moço que passa diante de nós, e passou. Porém tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Capítulo 10. Samuel unge Saul como rei de Israel. Doideira, né? Nossa, quanta coisa aconteceu. Então tomou Samuel um vaso de azeite e óleo, derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, aos quais se dirão: Acharam-se os jumentos que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio dos jumentos, e anda aflito por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? E quando ali passares mais adiante, e chegares ao carvalho de Tabor, ali se encontrarão 3 homens, que vão subir a Deus em Betel, e levando 3 cabritos, e outros 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho, e te perguntarão como estás, e te darão 2 pães que tomarás na sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, que desce ao alto, e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto, e para oferecer ofertas pacíficas ali. 7 dias esperarás, até que eu venha a ti, e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que vieram ele as costas para a partir de Samuel, Deus lhe mandou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando ele ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito do Senhor se apoderou dele, e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizavam. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro, que é o que sucedeu aos filhos de Cis. Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse: Pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio. Está também Saul entre os profetas? E acabando de profetizar, veio ao alto, e disse-lhe o tio de Saul, e ele ao seu moço: Onde fostes? E disse-lhe:
a buscar as jumentas, e vendo que não apareciam, viemos a Samuel. Então disse o tio Saul: Declara-me, peste, que é que vos disse Samuel? E disse Saul ao seu tio: Declarou-nos, na verdade, que as jumentas se acharam, porém o negócio do reino de Samuel falará, lhe não declarou. O povo escolhe Saul para ser o rei. Convocou, pois, Samuel ao povo, ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos da mão dos egípcios, e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje o vosso Deus, e vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e tem dito: Põe um rei sobre nós. Agora, pois, pondo vós perante o Senhor, pelo que vossas tribos e pelos vossos milhares, fazendo, pois, chegar a Samuel todas as tribos, tornou-se a tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri, e dela se tomou a Saul, filho de Cis. E o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: Eis que se escondeu entre a bagagem, e correram, e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo. E era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes já quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a rei. Então jubilou todo o povo e disseram: Viva o rei! E declarou Samuel ao povo, direto do reino, e escreveu num livro, e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para sua casa. E foi também Saul para sua casa, a Gibeia. E foram com ele do exército aqueles cujos coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: Este o que nos há de livrar? E os desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém ele fez como surdo. Bom, chegamos ao final da leitura de hoje. Demos início agora à história de Saul, o rei de Israel. E vemos agora o que vai se desenrolar nos próximos episódios. Vejo você numa próxima. Até mais.